Flávio. Primeiro, queria que você falasse muito sobre o ambiente que você encontrou lá nos Aflitos, porque o que deu para ver, né? E eu até estava conversando com o Danilo aqui, né? Danilo mora muito próximo aos Aflitos. Ele disse que estava uma festa muito bonita, um apoio do torcedor para um jogo fundamental, né? Dentro de casa, tentar somar os 3 pontos, que não tiraria a equipe do Z4, mas diminuiria essa distância, principalmente para o próximo duelo. Aliás, para o duelo daqui a 2 rodadas contra o CSA, que era fundamental, e termina da maneira lamentável, né? Com os torcedores, com os banheiros químicos ali, confronto com a torcida, gás de pimenta. Então, eu queria primeiramente que você falasse do ambiente da partida, né? De como foi a sua chegada, da expectativa, onde foi que virou essa situação, quando o torcedor realmente começou a perceber que o negócio desandou de vez, e como foi, né, ali enfim, o pós-jogo de toda aquela situação que aconteceu. Boa noite. Fala, Minhoca, boa noite. Um abraço para você, para Danilo, para todo mundo que está acompanhando. Veja, o torcedor do Náutico hoje foi da festa, uma das grandes festas, até o protesto, o pior protesto também, né? Do protesto mais com maior confusão. Eu ainda estou tossindo um pouco, porque no final do jogo teve uma confusão, spray de pimenta e tal. Quando eu estava saindo, eu senti um pouco, ainda está incomodando a garganta. Quem já passou por isso, questão de spray de pimenta, sabe o quanto incomoda. Vi gente coçando o olho, enfim, em mim atacou logo a garganta, ainda estou tossindo um pouco. Mas, assim, antes do jogo, a festa que a torcida fez, foram 13 mil pessoas hoje nos Aflitos, mais uma vez, casa cheia, a torcida fez uma Avenida Alvirrubra, né, que na frente dos Aflitos, ali na Rosa e Silva, recepciona o ônibus, enfim, uma grande festa, uma bonita festa de apoio, o time na penúltima colocação, no jogo desse, a torcida apoiando, e o clima, assim, antes do jogo, tava bom, mas, assim, eu conversando com os amigos, aí, bicho, tem que ganhar hoje, obviamente pela necessidade, mas todo mundo sentia que se não vencesse, o clima ia ficar muito ruim, porque já vem aí de uma série, se a gente lembrar, em fevereiro, teve uma confusão de torcedores do Náutico com os jogadores, sim, que culminou na demissão de Hélio dos Anjos. Então, dali até hoje, vem acontecendo casos que já cria esse clima de que uma hora pode dar uma merda grande. Tanto que hoje, a diretoria do Náutico sempre assiste aos jogos nas cadeiras, né? No meio dos torcedores, nos últimos jogos, o presidente Diógenes Braga com seguranças, mas nas cadeiras, no meio ali, perto da torcida. Hoje eles foram para um camarote, só tem um camarote nos Aflitos, que normalmente é cedido para o time adversário, e hoje ficou a diretoria ficou nesse camarote, fica atrás de uma das barras, na cabine de transmissão, fica do lado direito ali, ao lado onde fica a torcida organizada, a principal torcida organizada do Náutico, e ali já era o sinal que eles mesmos já estavam preocupados. E assim, começou o jogo, a torcida apoiando, mas o jogo amarrado, jogo chato, o Náutico faz 1-0 no gol contra, né? Depois um lance perigoso do Vila Nova, mas ali depois dos 30 minutos, a torcida começou a ficar impaciente com alguns jogadores, com o próprio Elano, e aí o clima já foi ficando tenso, assim. Porque o torcedor viu que o time não estava jogando bem. A situação já estava bem... Acho que já no final do primeiro tempo já se percebia isso, quando a equipe do Vila Nova já começava a crescer no jogo, a fazer até Bruno participar de boa parte ali do finalzinho. E aí você pode até relatar. A sensação que deu na transmissão é que houve vaias no intervalo, mesmo a equipe vencendo, já vaias, porque o futebol apresentado já não estava mostrando muita segurança. Não é isso? Exatamente. O Vila Nova chegou 2 vezes e a última, acho que se eu não me engano, a última do primeiro tempo foi a bola na trave, né, de Wagner, uma bela jogada dele. E ali o torcedor já estava impaciente, e pouco depois o juiz apita o primeiro tempo e grande parte da torcida vaiou. E com razão, assim, não tira a razão, não. Eu sou muito contra a vaia durante o jogo, mas assim que acabou o primeiro tempo, com o desempenho que o Náutico estava tendo, apesar da vitória, a vaia foi muito merecida. Tiveram alguns poucos que tentaram abafar as vaias com aplausos, e eu entendo também que quis aplaudir para tentar apoio, incentivar, mas assim, não era uma vitória merecida do Náutico. O Náutico não fez um primeiro tempo para vencer, né? E aí, no segundo tempo, o clima foi muito de tensão, assim. Em alguns poucos momentos a torcida tentava empurrar, mas o segundo tempo foi praticamente todo o Vila Nova. E o torcedor sentiu isso. O torcedor, quando tentava empurrar, lá viu o Vila Nova, até o gol de empate. No gol de empate, a torcida já estava xingando o Elano. Teve a confusão, né, Jean Carlos com o Elano. Se eu não me engano, foi no gol de empate, né? Acho que foi no gol de empate que eles brigam, né? Que eles discutem. Tá no mudo teu, Minhoca.
Segundo o Danilo, foi no segundo gol. Na jogada do segundo gol, parece que Elano culpou Giancarlo exatamente pelo começo da jogada que acabou gerando o segundo gol do Vila Nova. E aí depois o Giancarlo foi tentar para cima de Elano, até os jogadores do Vila Nova tentaram segurar e tal. E ali já mostrou que realmente o negócio já estava muito azedo, né? E assim, eu tuitei pouco antes desse lance, que eu pensava que tinha sido no primeiro gol, que assim, Elano Jean Carlos, um lance antes, estava vindo marcar lateral. E Jean Carlos era o melhor jogador do Náutico. Ele era o único que estava chutando, criando alguma coisa. E não foi uma grande partida dele, mas foi o melhor dentro da pobreza técnica do Náutico. E aí, toda hora ele vindo marcar lateral e ele estava exausto. Então, quando ele cai no lance, exausto, o Náutico toma o gol e Elano vai partir para cima dele. E Jean revida, obviamente. Então foi no primeiro. Então eu sou corrigido. Foi no primeiro e até Gustavo lembrou aqui. Foi no primeiro. É isso. Pronto, exatamente. Acho que estava 1-0 ainda, que Jean vem marcando antes e no lance seguinte o Náutico toma o gol. E assim, Jean estava exausto porque ele estava correndo muito. E assim, convenhamos, o Náutico, se Jean tivesse na bola, o Náutico não iria tomar o gol do mesmo jeito. Não foi porque Jean ficou caído. Se o Náutico tivesse com os 11 atrás da linha da bola, o Náutico teria tomado. Então foi uma reação desproporcional de Elano. E eu dei toda a razão para Jean Carlos de ficar puto da vida com o treinador que quis jogar a culpa nele. Não existe ali o que Elano fez, os jogadores do Vila Nova seguraram ele. E ali o clima, aí o clima desandou de vez. A torcida começou a xingar Elano revidou para a torcida também. Não é a primeira vez que Elano discute com o torcedor. Na estreia de Elano, ele já tinha discutido com o torcedor nas cadeiras. Então, assim, já é o terceiro jogo que ele briga com o torcedor. Na outra vez foi quando o Franco foi substituído. Então, o clima já estava muito pesado. Aí teve o gol de empate. Teve o pênalti que pelo menos assim, do estádio, eu achei que tinha batido no braço, eu achei que foi pênalti, mas minha dúvida é se resvalou na barriga, né? Tem essa dúvida aí sobre a regra, eu não consigo dizer hoje mais o que é pênalti, que não é muito difícil. E aí o estádio fica naquele clima tenso, não tem um pênalti, e logo depois sai o gol da virada. E aí quando sai o gol da virada, a torcida organizada toda vai para cima do camarote que tem, começa a jogar coisa, lata, pedra, aí a polícia desce, enfim, começa a confusão, e aí pronto, a partir de então foi um caos, assim. Eu demorei uns 20 minutos no mínimo ali para sair, porque eu fiquei esperando, já tava confusão para sair, quando eu ameaça aí, veio um spray de pimenta, e logo depois a cena de torcedores, parecia uma barricada, assim, com banheiros de guerra, né? Praticamente um clima de guerra, e você para tentar se proteger o máximo possível daquela situação. O Náutico tá reformando alguns banheiros, então tem alguns banheiros químicos espalhados pelos aflitos. Então aquilo ali virou uma arma. Eram 4, 5 pessoas pegando o banheiro químico de lado, assim, indo para cima da polícia. A polícia, enfim, até acalmar a situação, demorou um tempo. Enfim, e aí o clima ficou tenso ali uns 20, 30 minutos depois começou todo mundo a sair, a polícia saiu, foi tirando o torcedor do estádio e foi esse o clima, né? O torcedor ainda tentou protestar perto do vestiário, mas a polícia impediu. Então, o clima, infelizmente, foi esse, mas acaba que foi esperado por tudo que já vinha se desenhando durante toda a temporada. Pois é, Cláudio, uma coisa que eu estava reparando durante o jogo, né, e aí realmente com a bola rolando, é que para chegar nesse jogo, o Náutico não trouxe para ele nenhum cenário de evolução. Porque quando você via os problemas do Náutico sendo carregados jogo após jogo, né, assim, foi muito nítido a escolha por Elano, assim, errada, né, assim, depois que você observou que ele não era o treinador que talvez fosse necessário para tirar o time dessa situação, e eu lembro demais que você, Rodolfo, Clisma, que já participou aqui, eu próprio, quando eu já participei aqui, a gente relatava dessa escolha pelo Náutico em fazer um contrato longo com um treinador iniciante que nunca passou por um cenário desse e que nas coletivas, e que hoje, novamente, não sei se você chegou a ver trechos da coletiva, falas do Elano. Ouvi tudo, infelizmente. Ele não entende o que de fato o que de fato é o Náutico, né? A ponto de dizer que nenhum torcedor está sofrendo mais do que eu. Ele que acabou de pisar no Náutico, que talvez tenha vivido, sei lá, não tem nem 2 meses, ele tem, acho que um mês, completa um mês hoje, agora de sábado, né, dia 20.
Um mês ele quer se sentir mais dolorido com essa situação do que qualquer torcedor do Náutico. Assim, é totalmente fora da lógica o que Elano tenta falar. E aí entra, além do despreparo dele como treinador, eu estou falando tecnicamente, porque daqui a pouco vou até falar sobre coisas que aconteceram em campo que, para mim, é um desastre completo ele como um treinador. É ele numa coletiva, não saber se portar, não saber entender o Em porquê campo que ele não está sabe se acontecendo isso. comportar. Em campo ele não sabe se Exato. comportar com Então, o jogador assim, e com o torcedor. então, assim, é uma pessoa totalmente despreparada, e aí que recai muito no que a diretoria ficou pagando para ver essa situação. E cada semana que passa, Cláudio, a gente viu aí dessas 3 derrotas recentes, 3 derrotas para as outras 3 equipes que estão no Z4. Perdeu para o Operário, perdeu para Guarani e perdeu agora para o Vila Nova dentro de casa. Então, uma coisa que eu tinha falado na semana passada, em que os confrontos diretos para o Náutico já estava deixando escapar, o jogo do Vila Nova ele era fundamental. E aí ele perde os 3 jogos. E praticamente, assim, não matematicamente, mas é quase como se selasse já esse rebaixamento. Porque é muito difícil imaginar uma equipe que está apresentando o futebol que está apresentando ter em campo um treinador que não consegue melhorar, um treinador que fica dizendo que o futebol está sendo bem apresentado, que ninguém consegue reparar. Qualquer pessoa que for parar para olhar o jogo do Náutico, seja ela já tendo acompanhado outros jogos ou não, ela vai perceber a dificuldade. E olha, Cláudio, uma coisa que deu para ver em campo. Quem estava enfrentando o Náutico era até então o lanterna do campeonato, com a mesma pontuação. E você via que o Vila Nova era uma equipe muito mais organizada, que sabia construir o jogo. Então parecia realmente que, assim, me parece, a impressão que eu tenho dos jogos que eu acompanho da Série B, e eu acompanho bem, o Náutico é o pior futebol dessa Série B. Fácil. É muito fácil. Você olha, o sistema defensivo toma gol direto, você vê que o ataque, praticamente, para concluir, para criar jogadas, é muito difícil. E aí eu vou pegar um lance especificamente, até para de novo, para voltar para Elano, um lance que até foi com o Jean Carlos. Jean Carlos abriu uma bola, não sei se você lembra, para Tavares na esquerda. Ele deu um passe, ele virou uma bola de uma área até a outra. Ele chega na área, ele vê Tavares na esquerda e Tavares até perde ali o tempo para finalizar e acaba desperdiçando o ataque. E na hora o Elano reclamou com o Jean Carlos, enxergando um passe daquele que poucos jogadores teriam, porque na prática quem foi o grande responsável, quem deveria ter tomado aquele carão não era Jean Carlos, era Tavares, que recebeu uma bola livre, sem nenhuma marcação, e não conseguiu dominar a bola e ainda fazer a jogada de ataque, ou seja, finalizar ou tentar fazer um cruzamento. E aí ele recai sobre o jogador mais técnico do time, foi no jogo passado que ele não chegou a utilizar, né? No jogo passado, a qual ele não utilizou. E aí é todo esse cenário de caos que uma equipe deveria estar aproveitando esse exato momento dos confrontos diretos para ter o crescimento, para ter o algo a mais, praticamente vai fazendo o contrário, ou seja, vai só garantindo cada vez mais essa posição de pior equipe que eu considero hoje da Série B e praticamente o futebol rumo ao rebaixamento. Eu não sei o que é que você, e aí, claro, você pode falar sobre essa questão, novamente, que é um assunto recorrente, que a gente sempre fala toda live, novamente, de Elano não sendo essa peça importante, e aí, claro, você já pode até abordar também sobre a questão da diretoria, de Diógenes, dessa escolha em manter um treinador, e obviamente ele pode cair a qualquer momento, pode cair amanhã, enfim, depois, mas escolher o Elano, mesmo a gente já ter percebido isso rodadas atrás, que ele não era o cara ideal, ou seja, que a besteira já tinha sido feita e que cada tempo que passa, ou seja, cada jogo que se dá mais para Elano, o buraco só afunda e agora me parece quase que irreversível essa situação. Primeiro, assim, concordo completamente que o Vila Nova é muito mais organizado. Muito mais organizado. Hoje, os 90 minutos, o Vila Nova merecia vencer. Jogou mais, colocou o Náutico na roda. E assim, a postura de Elano foi muito ruim. Esse lance mesmo, assim, foi erro completo de Júnior Tavares. E ele culpar Jean Carlos não existe. Assim, chega a ser uma perseguição. Porque não tinha barrou o Jean Carlos do último jogo, não colocou nem durante o jogo. Colocou hoje na base da pressão. E aí fica perseguindo o cara, né? Fica perseguindo o Jean Carlos, que era o melhor jogador do Náutico em campo, dentre
toda pobreza técnica, como eu falei. E assim, e essa história do Náutico ser o pior time, ter o pior futebol, o Rodolfo vem falando, infelizmente o Rodolfo não está aqui hoje, mas ele vem falando aqui há uns, no mínimo, 4, 5 jogos. Hoje o Náutico não está na lanterna. O Náutico chegou aí para a lanterna, saiu, mas o Náutico tem um pior futebol. O Náutico tem um pior futebol. E tinha, e foi piorando, assim. O trabalho de Roberto Fernandes era ruim e Elano conseguiu destruir o pouco trabalho que ainda tinha. Eu vejo ainda muita gente defendendo o Roberto Fernandes, mas assim, não estava na zona de rebaixamento com o Roberto Fernandes. Não dá para dizer que era um bom trabalho. Ele teve 5 vitórias em 18 jogos. Não era um bom trabalho. Mas Elano conseguiu piorar. Então, assim, uma coisa não anula a outra. Mas Elano fez um trabalho horrível. E aí, entrando na parte da diretoria, é uma irresponsabilidade o presidente Diógenes Braga dar um contrato para Elano até 2023. Então, assim, não existe... Primeiro, não é um treinador que tem trabalhos para você ter uma confiança como a diretoria fez. Segundo, você não sabia qual a divisão que o Náutico estaria. Eu não sei o salário de Elano, mas sei lá, um salário de 40, 50 mil, 60 mil. O Náutico vai ter condições de pagar na Série C? Não sei. Então, assim, mesmo que ele fizesse um trabalho razoável e se ficar e ainda ficasse, o Náutico fosse rebaixado, ele fosse mantido no cargo, é temerário. Assim, não existe o que o Náutico fez de dar um contrato, um treinador que está iniciando a carreira, uma aposta, um contrato de 1 ano e 6 meses, 4 anos e 5 meses. Assim, foi de uma irresponsabilidade que eu poucas vezes vi no Náutico um presidente fazer. E ele fez, e aí toda a responsabilidade, obviamente, cai pelo presidente que comanda o futebol, né? Que é o presidente, é vice-presidente de futebol, diretor de futebol. E aí vamos entrar na coletiva, né? Assim, primeiro, um absurdo do presidente é não ir para a coletiva hoje. Hoje o cara vê um jogo contra o Corinthians é eliminado, quando o Corinthians perde um jogo desse, do Duílio vai dar entrevista, o São Paulo, o presidente vai dar coletiva. Enfim, um time minimamente que tem um presidente que tem coragem, que não é covarde, o presidente vai, bota a cara e, pô, principalmente o clima que estava hoje. É assim, óbvio que ele não ia assumir o rebaixamento, não, caímos, não, mas é pedir desculpa ao torcedor, dizer que está trabalhando, mas não, se escondeu mais uma vez, a diretoria de futebol se escondeu, inclusive eu vim para casa ouvir na Rádio Jornal e o repórter João Vitor Amorim fez um belíssimo trabalho, parabenizar o trabalho que ele fez no pós-jogo, ele ficou na porta do vestiário, ouviu alguns jogadores, e assim, Chiesa ia falar, a assessoria não deixou, Ari Barros, que é o executivo de futebol, não falou. Um momento desse o executivo tem que falar, não falou. Alguns jogadores falaram ali, tentaram contornar a situação, ainda que acredite e tudo mais, e o presidente já tinha saído e ninguém da diretoria falou depois de um jogo como esse. Então, assim, o repórter estava lá tentando fazer o seu trabalho, mas a diretoria, a cara dessa gestão, assim, de se esconder, e se esconderam. E aí entra na coletiva de Elano, uma coletiva, assim, completamente fora da realidade, completamente desconexa com o que aconteceu, assim. Ele fala do torcedor do protesto e tal, e diz que está sentindo mais do que qualquer outro torcedor. Eu duvido que Elano tenha ficado tão triste feito eu fiquei hoje na arquibancada. Eu conversando com os amigos assim, eu falei, bicho, hoje a gente caiu. O sentimento meu como torcedor hoje caímos, não tem como escapar. Pô, eu tô triste que a sensação que vamos jogar a Série C. Elano daqui a 2 dias, 15 dias, 20 dias, vai estar em casa, vai estar em Campinas, no interior de São Paulo, com a multa rescisória dele, e a carreira dele segue. Vai arrumar um emprego no que vem na Inter de Limeira, outro clube, a carreira dele segue. Quem vai ficar é o Náutico. Então, assim, ela não falar que ele tá mais triste com o torcedor, assim, é até covarde da parte dele. Ele não tá mais triste do que Diógenes, por exemplo. Eu tô culpando Diógenes por muita coisa aqui. O presidente tá muito pior do que ele, e o que é um torcedor de arquibancada. Então, assim, e aí ele ainda fala que o Náutico teve um bom desempenho. Pô, o Náutico não teve um bom desempenho em 1 minuto de jogo, não teve. E ele vem dizendo que, antes do jogo, ele já tinha dito, o Náutico vem tendo bom desempenho, falta resultado. O Náutico não fez. A única partida boa que o Náutico fez foi contra o CRB, única. Todas as outras o Náutico foi mal e pior que o adversário. E qualquer adversário parte de cima da tabela, parte de baixo, os confrontos diretos contra o Operário, Vila Nova hoje, em todos o Náutico foi mal. Então, assim, eu não consigo enxergar esse futebol que ela não tá vendo. E assim, é difícil, eu não sei o futebol que ele tá vendo. Assim, e aí escolhas, substituições, escalações, tá perdido. É um cara que, por mais que ele tenha experiência no futebol, um cara campeoníssimo, jogou Copa do Mundo, mas como treinador, ele não tá tendo o cacife, não tá tendo a preparação mínima para conduzir o Náutico, um time que numa Série B é um time que está sempre ali, que sempre brigou por acesso,
ele não tá sabendo onde ele tá se encontrando, onde ele está nesse momento. Então ele parece que ele tá de passagem aqui, a vida dele vai continuar e as coisas vão fluir normalmente. Não é assim que acontece. Ele chega a falar de Náutico melhor em campo, o Náutico vai conseguir escapar, o Náutico vai, enfim, assim, nada do que ele fala está acontecendo. E algumas informações até que João Vitor Amorim falou, esse tratamento que ele teve com o Jean Carlos, João Vitor Amorim falou na Rádio Jornal, ele tem alguns treinamentos também. Então, não é só uma questão de falar de forma mais dura, é de xingar jogador, enfim, de maneiras que você vai perdendo o grupo. E eu acho que ali, desde do jogo Guarani, ali, ele, ao tirar Jean Carlos, para mim não existe. E não é só, beleza, Jean Carlos estava mal, mas quem é que estava bem? Ninguém estava bem. Então você vai tirar o melhor jogador do time, que hoje mostrou mais uma vez ser o melhor time, para botar Tomás, um jogador que ele trouxe. Aqui que a gente chama aqui em Recife é peixada, né? A famosa peixada. O meu protegido, eu vou colocar em campo. Ele colocou. Hoje ele nem aciona. Aí bota Jean Carlos e persegue Jean Carlos como ele perseguiu hoje durante o jogo. Então, assim, treinamentos, pela informação de João Vitor, jogo, coletiva, é um desastre a passagem de Elano. E assim, hoje, Elano, para mim, tá no hall dos piores treinadores que eu já vi. Se não é o pior. Eu já vi Guilherme Maculha em 2010 com um trabalho desastroso. Pintado no Náutico em 2008, se eu não me engano. Não ganhou uma partida. Foi horrível. Teve um Moacir Júnior que treinou em 2014. Era um time desastroso também. Mas o de Elano tá pau a pau aí. Se não tiver pior do que todos esses que eu citei, ainda tem outros aí.